Agora, qual é a diferença básica entre a ortodoxa, a tradicional, e essa grande novidade que eu achei maravilhoso? Então, a gente tem que lembrar sempre, não são todos os tipos de hérnia Sim. que vão entrar na categoria onde é possível utilizar esse tipo de tratamento. Agora, a diferença principal entre a tradicional e essa nova técnica justamente consiste no fato do paciente ter uma anestesia local, estar acordado durante o procedimento. É até importante que ele esteja acordado, porque ele vai poder dizer para a gente se você está com a agulha no lugar certo. Isso é até uma proteção para você não colocar a agulha dentro de um nervo, alguma coisa assim. E com ele acordado, você faz o procedimento e no final do dia ele já vai embora para casa. A tradicional, ela normalmente requer uma anestesia geral e o paciente não fica menos de um dia no hospital. O custo com analgésicos também aumenta, você tem todo um aumento de demanda na cirurgia tradicional que a cirurgia não tem. E é mais segura eventualmente, não? Porque não tem sangramento? São técnicas diferentes, são técnicas diferentes. Enquanto uma você está vendo a estrutura, essa você vai confiar em parâmetros anatômicos que você vê através da radioscopia, através do raio-x você introduz essa agulha. Você tem parâmetros para tornar cada uma delas segura no seu modo de fazer. O interessante é que a gente está fazendo um estudo no Hospital das Clínicas, justamente fazendo essa comparação entre a técnica tradicional e a técnica minimamente invasiva com essa hidrodissecção. O que a gente percebe que até agora é que os resultados clínicos são semelhantes. Isso já é um bom negócio. Se você tem para as duas, a técnica tradicional, que é o nosso padrão ouro, tem os mesmos resultados dessa nova técnica, isso é um ponto a favor. Sem dúvida. Porque você não tem todos os custos adicionais da técnica tradicional. Você não tem anestesia, você não tem a dor que você tem no pós-operatório, não tem nada disso. Essa história, não sei se os resultados esperados, né, por vocês, cientistas da USP, são exatamente aquilo que vocês imaginavam ou se ainda falta alguma coisa. Não, os resultados eles estão até melhores do que a gente imaginava. Coisa boa de ouvir. Coisa boa de ouvir. Porque essa ideia, isso também vale a pena falar, não é uma ideia nova. Não? Se você for imaginar, isso é uma coisa que há anos vem se tentando minimizar a cirurgia. O problema é que a gente não tinha grandes resultados e parece que essa técnica nova, com a utilização de água, diminui os efeitos inflamatórios no local, diminui uma cascata inflamatória e a gente está acreditando a isso, talvez o fato dos pacientes estarem com resultados tão bons. É porque isso é uma coisa assustadora e eu sou o zero e vezeiro dessa história, não porque tenha essa pluralidade de hérnias de disco que eu tenho, mas porque a minha menina, a minha filha, teve um problema muito sério e eu tenho muito medo dessas coisas invasivas desse nível. Ela colocou 8 pinos de titânio na coluna, numa cirurgia que depois de algum tempo ficamos sabendo por outros mega especialistas que não era necessário. Ficou torta, para que ela fique ereta ela tem que se abaixar, já houve osteointegração com toda certeza, não há como a gente reverter essa situação e no hospital que é, enfim, a referência de ortopedia da nossa cidade. Quer dizer, se essa coisa pode ser pelo menos minimizada, já para mim é um alento, né? Até como pai, que não tem nem como processar ninguém porque não há quem possa dar um laudo que é antiético e tal. Acho muito legal isso aí. Eu, pessoalmente, me submeteria a uma novidade dessa. O que eu quero destacar, isso que você falou, é um assunto muito sério. A gente tem que estar sempre atento, porque lembrar sempre que o tratamento conservador para a maioria das patologias da coluna sempre é a primeira opção. Claro, eu convivo com a minha coluna ruim. Exatamente. Um tratamento conservador. O que o pessoal tem que entender muitas vezes em relação à coluna é que você não vai ter uma cura, como se cura uma pneumonia com antibiótico. Exatamente. Muitas vezes você tem que se cuidar para se levar para um nível melhor. Mas se descuidar,
tudo volta. Mas as pessoas muitas vezes não conseguem entender essa situação, as pessoas muitas vezes procuram milagres. E eles não existem. Isso não existe. Isso não existe. Essa é mais uma técnica tentando minimizar. A vantagem de uma técnica minimamente invasiva é que você tem um degrau a mais para percorrer antes de chegar numa etapa na etapa final, que é a artrodese, que é a fusão, que provavelmente fizeram com a sua filha. Isso. E essa etapa, normalmente, ela é a última etapa do tratamento cirúrgico da coluna. Então, se a gente consegue, antes de chegar nessa última etapa, ter etapas anteriores a isso, ou você conseguir tratamentos menos agressivos para dar chance, antes de chegar em algo mais agressivo, é sempre lucro. Já partiram para isso de estalo. Eu fiquei assustadíssimo na época, enfim. Agora, também vamos ressaltar que essa nova técnica não é para qualquer um, né, Marcão? Não pode qualquer um fazer. Não é qualquer tipo de hérnia. Não é. A gente tem vários tipos de hérnias. Você tem hérnias desde onde só existe um abaulamento do disco, até hérnias onde você tem um fragmento completo do disco que saiu para dentro do canal. E isso é muito importante ressaltar, porque não tem o menor cabimento falar numa técnica dessa, onde você tem um fragmento de disco completamente fora para dentro do canal. Lógico. Não tem como isso vai fazer? Exatamente. Não tem jeito. Então, isso inclusive é algo importante de estar ressaltando, porque os erros de indicação muitas vezes é que matam técnicas boas. Correto. Às vezes você tem técnicas que são fantásticas, Correto. que se tivessem sido utilizadas na maneira como elas são preconizadas, poderiam estar aí até hoje. Mas a gente vê muitas vezes técnicas sendo mortas pelos próprios médicos, que começam, a partir de então, a indicar para tudo aquilo lá, como se fosse resolver tudo. E a sua especialização na ciência médica, que é ortopedia, hoje é um must, porque todo mundo tem problema de coluna, nunca vi. É só você ter um e ver que todo mundo tem igual. Uma pergunta que eu nem iria fazer, mas o custo os custos dessa nova técnica você disse que existe, de certa forma, vamos dizer, que é abreviada, por um lado, as técnicas cirúrgicas que tem anestesia, que tem custo hospitalar. Minha filha ficou, por exemplo, uma semana, né, mais do que 10 dias, sei lá, no hospital. Mas ela, como técnica cirúrgica, é mais cara do que a outra? Ela é mais cara. Mais cara, lógico. É mais cara, porque ela envolve um material especial, desenvolvido. Você tem até o custo do desenvolvimento tecnológico desse material, não tenha dúvida. A gente só espera que, quando isso atingir, poder ser oferecido, já é oferecido, inclusive, para o mercado. A gente espera que o fato de o paciente ficar menos tempo internado, com utilização de menos drogas, não utilizando uma anestesia, vai mais ou menos nivelar os custos do material, que é mais caro. E para você, inclusive, Marcon, que é um pesquisador da Universidade de São Paulo, que trabalha num hospital que é excelência internacional, referência quando se fala em hospital, que é o Hospital das Clínicas, quando isso estiver na rede pública, no SUS, não é? Vai custar menos, inclusive, para o governo, para nós, contribuintes, enfim. Sim. Eu acho que é por aí. Sim. Estou contente. Que bom. Quem sabe, né? Uma dessa, tio Rony fica com a coluna boa. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Rafael Martos Marcon, mestre e doutor, preste atenção, em ciências médicas na área de ortopedia e traumatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Esta casa está aberta, inclusive, por um potencial paciente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.